Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à live da NFT. Me chamo Josadac Ferreira e estou aqui hoje para a gente falar sobre mercado financeiro. Vamos deixar o pessoal começar a entrar na live, vamos deixar as pessoas começarem a chegar. E aquele que for chegando, já vai logo, por favor, no comentário, dando para mim uma nota para o áudio, de 0 a 10, para saber como é que está aí o áudio para vocês, por favor. Vamos lá, gente. Quero saber como é que tá o áudio para vocês aí. Nos comentários, fala para mim como é que tá o teu áudio de 0 a 10. Pronto, maravilha, perfeito. Então, eu quero saber de onde é que vocês são. Fala para mim qual é a cidade e o estado no qual você está aqui acompanhando essa live nesse momento. E enquanto você faz isso, compartilha com aquela pessoa que você acredita que merece receber conhecimento hoje sobre o mercado financeiro. Vamos ver aqui. Marcos, Ceará, um abraço para Sul, no Rio Grande do Norte, Paraipaba. Um abraço muito caloroso. Deixa eu dar um ajuste aqui. Juritiana, Ceará, Brasil. Deixa eu ver agora. Agora ficou muito melhor para a gente poder falar, para a gente poder conversar sobre o mercado financeiro. Quero saber de onde vocês são. Então você que está chegando aqui, além de deixar o seu boa noite, fala para a gente de onde você é. Quero saber. A gente já tem gente aqui de Natal, RN, Brasília, Distrito Federal, Mossoró, Rio Grande do Norte. No finzinho aqui dessa live, eu vou abrir espaço para você fazer aquela sua pergunta sobre o mercado financeiro, tá? Então, compartilha essa live com todo mundo que você acredita que merece estar aqui hoje, tá? Vamos falar sobre muita coisa. E uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre o que é que os traders consistentes eles têm. O que é que os traders consistentes têm em comum? Porque certamente pessoas de sucesso têm um hábito em comum ou um conjunto de hábitos. E o que é que eles têm que faz com que todos eles tenham essa consistência? Bom, vamos começar falando sobre ansiedade no trade. Uma coisa que é muito comum para quem está começando ou para quem tem pouquíssima experiência de mercado financeiro é a questão da ansiedade. E está tudo bem, porque se você está começando, esses pequenos errinhos, esses pequenos ajustes, eles são necessários para o teu desenvolvimento. O que é essa ansiedade? Você está diante da tela e está vendo o mercado se movimentar e você vê aquilo uma oportunidade. Nossa, aqui tem uma oportunidade, vou logo entrar para não perder, não posso ficar de fora. Muito cuidado com esse sentimento do não posso ficar de fora. Porque esse sentimento, ele vem junto com uma análise pautada na emoção. Vamos voltar um pouquinho aqui para trás. Vamos lembrar do nosso conteúdo da última live que a gente falou sobre controle emocional. Então, se você está emocionado, se você está ansioso, se você está naquele momento com as tuas emoções à flor da pele, a tendência é a de que a tua tomada de decisão seja uma tomada errônea. O mercado financeiro existia antes de você e vai continuar existindo antes de você. Disso você pode ter absoluta certeza. Então, se essa oportunidade não te parece a melhor oportunidade, cara, fica de fora. Existem 11 mantras que eu ensino no nosso treinamento do Jornada 12x12. E desses 11 mantras, um deles, que é um dos principais, não operar também é operar. O que isso significa? Que ficar de fora do mercado também é estar dentro do mercado. Você observou aquela oportunidade, viu que aquela oportunidade pode parecer boa, mas você decidiu, cara, não vou entrar aqui. Pronto. Não entrou, você viu que o preço movimentou de forma contrária àquela sua análise, você evitou um prejuízo. Isso é ficar de fora do mercado, isso é não operar, que também
é operar. E o trader ansioso, ele deixa tomar de conta aquele sentimento de que ele não pode ficar de fora da oportunidade, porque elas são raras, porque elas são poucas, porque amanhã ele pode não conseguir fazer esse lucro, que ele vai batendo mão na mesa, vai dizer, poxa, eu perdi essa oportunidade. Você não pode ser assim, mano. Essa ansiedade, isso vai te atrapalhar nas tuas análises. As análises têm que ser como um trabalho qualquer. Você tem que estar bem consigo mesmo, tem que estar calmo, tem que estar tranquilo, tem que estar racional. E uma coisa que atrapalha muito mesmo, é fazer observação de mercado em time frames curtos. Você olha o mercado em time frames curtos, vai olhando a movimentação de mercado em 1 minuto, em 5 minutos, o que você está vendo é muito ruído de mercado, não é necessariamente uma movimentação. Então o que acontece? O mercado tende a não respeitar, as nossas análises gráficas tendem a não respeitar análise técnica, tende a não respeitar a análise fundamentalista, e aliás, não é que ele não respeite a análise fundamentalista, é que ele tende a te enganar. O que para você é uma tendência de alta no gráfico de 5 minutos, na verdade o que está acontecendo é uma retração de uma tendência diária. E aí você acha que está operando em favor da tendência, porque ele está subindo em 5 minutos, mas na verdade ele está descendo em diários, em time frames maiores, como o D1, por exemplo. Então você tem só um movimento de retração. Naquele momento você pegou a retração. E aí você opera contra a tendência e tende a perder dinheiro. Normalmente, análises em time frames menores te geram ansiedade, porque o mercado se movimenta muito rápido e fazem com que você tenha perdas, porque ele tende a não respeitar a análise técnica e nem a análise fundamentalista. Outro ponto muito importante que está dentro dos traders consistentes é o trading system. O que é trade system? É diferente de setup. Trade system é o teu hábito. Sempre que você trabalha, você faz tudo do mesmo jeito. Lembra como foi a tua segunda-feira hoje de trabalho? Ou como era antes da quarentena? Que hoje está diferente para todo mundo, né? Mas lembra como era a tua rotina de trabalho? Você se levantava na mesma hora com o despertador, tomava o café da manhã no mesmo horário, tomava banho no mesmo horário, subia no carro ou na moto ou no transporte coletivo do mesmo jeito, e você ia pelo mesmo trajeto até o trabalho. Então quando você chegava no trabalho, você fazia a sua rotina do seu trabalho e depois fazia todo o teu trajeto de volta para casa. O mesmo trajeto, chega em casa mais ou menos no mesmo horário, janta normalmente as mesmas coisas, assiste televisão ou vai ter alguma atividade diária e vai dormir no mesmo horário. Por isso que o teu trabalho, você consegue ter competência dentro dele, porque você tem uma rotina e você segue essa rotina e o teu organismo, o teu corpo, a tua mente se habitua com essa rotina. Então, a mesma coisa é o teu trading system. Entenda o que é isso. Setup é a configuração da estratégia. De que forma é que você vai analisar? Eu vou analisar esse fator, esse outro fator. Eu analiso fundamentalista, eu olho Fibonacci, teoria de Dow. Enfim, esse é o teu setup. Agora, trade system é a disciplina que você entrega para esse teu setup. Constância e sustentabilidade são coisas que os traders campeões empregam no trade system. Já a gente continua falando de trade system. Vocês sabem o que é a diferença entre constância e sustentabilidade? Eu vou dar um exemplo para você, tá? O Whindersson Nunes, quando começou a gravar vídeos para o YouTube, gravava vídeos com uma certa frequência por semana. Isso é a constância dele, 2, 3 vídeos por semana. Ele levou 2 anos até começar a ganhar dinheiro com vídeo. Isso foi a sustentabilidade. Constância é a quantidade de vezes que periodicamente você repete uma determinada ação. Sustentabilidade é quanto tempo você aguenta manter essa constância até que ela comece a te dar retorno financeiro. E os traders consistentes são os traders que dão muita sustentabilidade a essa constância. Eles têm essa característica em comum. Então é necessário
que você estabeleça constância no teu trading system. Escolher um horário para operar sempre nesse horário, operar sempre os mesmos ativos. Quanto menos ativo você opera, mais especialista você se torna, mais íntimo você se torna desse ativo. Isso vai começar a te dar frutos. Quando, Josadak? Depende do quanto você consegue dar sustentabilidade para essa sua constância. Então, essa questão de tempo, de maturação dentro do mercado varia de pessoa para pessoa, porque somos seres individuais, criados por Deus únicos, cada um de nós. E isso faz com que também o nosso tempo de desenvolvimento seja único. Tem gente que consegue dar uma sustentabilidade para uma constância e rapidamente já tem resultado. Outros não, mas está tudo bem. Essa corrida não é contra outras pessoas. Você não está tentando provar que é melhor ou pior do que ninguém. Essa corrida é contra você mesmo. E o teu obstáculo não vai ser o segundo colocado querendo te ultrapassar, vai ser os seus limites. Vai ser a sua resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de resistir e continuar de pé, por maior que seja a intempérie. Então você vai criar uma consistência no teu trading system. O que significa isso? Você vai acordar no mesmo horário, vai tomar café, vai comer a mesma coisa, vai consumir o mesmo conteúdo, o mesmo tipo de conteúdo, vai conviver com as mesmas pessoas, vai operar no mesmo horário, os mesmos ativos, com a mesma estratégia, com o mesmo setup. Essa é o trading system, a tua consistência. E você vai dar sustentabilidade a essa consistência até que ela comece a te dar frutos, e para isso resiliência, tá? Então esse conjunto de fatores fazem parte do trading system e é uma característica em comum a todos os traders consistentes. Eu lembro quando eu comecei a operar no mercado financeiro, eu trabalhava. Eu não operava todo dia. Eu trabalhava de carteira assinada, era o dia todo, e o que acontece? Eu não conseguia dar consistência. Eu operava quando dava, quando não estava muito cansado, quando eu estava bem da cabeça, e vivia variando os ativos, operava um ou outro. E qual é o resultado disso? É que eu gastei anos da minha vida e muitos dólares até perceber isso que eu estou falando para vocês. Isso que vocês estão recebendo de graça me veio com muito suor. Eu costumo dizer que existem dois jeitos de aprender. Você aprende no amor ou na dor. No amor é quando você aprende pelo exemplo ou pela tutela de um terceiro. Na dor é quando você aprende na prática, na dor. Dói no bolso, dói no corpo, dói na alma e dói no espírito. Então, hoje, estou passando para vocês no amor tudo que eu aprendi na dor. E quando a gente fala de mercado financeiro, de consistência no mercado financeiro, uma das coisas que muito afeta a consistência e que é um fator comum a todos os traders consistentes é o tal do psicológico. Muito se fala sobre controle psicológico, sobre controle emocional, sobre psicológico de trader, mas quem fala o que é isso de fato? O que é isso de verdade? Bom, gente, psicológico, deixa eu falar aqui baixinho para vocês, porque é um segredo, tá? Não deixa ninguém ficar sabendo. Psicológico, trader, é autoconhecimento. Ah, Josa, autoconhecimento? Mas como assim, cara? Como assim? Eu pensei que era uma coisa que eu tinha de estudar. É conhecer a si mesmo. É entender quais são as nossas limitações. O que é que a gente tem que nos limita? Veja bem, de que forma você pode ter um psicológico para operar se você opera na sua casa? E está errado operar em casa? Não, mas controlar o ambiente é um fator que vai influenciar no teu psicológico. Se você está em casa operando e tem o teu marido brigando contigo porque a roupa não está lavada e passada do jeito que você queria, ou a sua mulher está lá gritando com você porque faltou gás, porque menino chorando, cachorro latindo, motoqueiro de aplicativo fazendo delivery na rua, levantando pneu, dando grau, entendeu? Como é que você vai manter o teu psicológico? Você fica logo puto, entendeu?
E aí como é que você mantém o psicológico? Como é que você vai ter resultado desse jeito? Você se estressa. E esse estresse afeta o psicológico. Então, conhece-te a ti mesmo. O teu ambiente, ele é um ambiente sadio para você operar. É frio demais, é quente demais. É na cozinha com batido de panela, com chiado de panela de pressão, com marreco fazendo barulho, ou é na sala com gente assistindo televisão. Controle o ambiente para que isso não te afete psicologicamente. Então, segundo ponto, né, muito importante quando se fala em psicológico do trader, o tal do controle emocional. Saiba reconhecer quando você não está bem. Brigou com a mulher? Cara, não opera. Levou porrada do chefe? Não opera. Ah, pneu furou, você passou 3 horas no sol trocando o pneu do carro porque você não sabia nem de que jeito é o macaco e teve que descobrir isso na hora. E aí você chega em casa, está estressado e aí vai pegar o computador, eu vou descontar no mercado, eu vou tomar $1.000 do banco hoje. Você vai perder tudo. É o que acontece com a maioria das pessoas que não conhecem a si mesmo, seu controle emocional. Então, faz parte do teu trade system. Antes de operar, eu me faço vários questionamentos. Eu estou bem comigo mesmo? Eu estou bem alimentado? Eu estou bem hidratado? Eu estou bem descansado? Isso influencia no nosso psicológico. Ah, Josa, hoje é segunda-feira, eu enchi a cara no domingo, estou com a ressaca de morrer aqui, eu vou operar no mercado? Cara, fica de fora. Lembra do mantra do trader que eu falei? Não operar, também operar. Exatamente. Então, fica de fora do mercado. Ah, Josa, passei final de semana viajando, eu pedalei de bicicleta, acabei de chegar cansado. Ou, enfim, por N motivos. Faça esses questionamentos. Se está bem alimentado? Se dormiu bem? Se está bem tranquilo? Entendeu? Se você está bem descansado? Tudo isso influencia no teu resultado psicológico. E existem algumas coisas, alguns comportamentos que são comuns aos traders que não têm consistência. Os traders consistentes, eles configuram 3% da nata daqueles que entram no mercado financeiro. De 100 pessoas que entram no mercado financeiro, 3 têm resultados constantes. 95% tem prejuízo e 2 conseguem empatar e saem traumatizados. Então, para fazer parte desses 3%, você tem que fazer diferente do que os outros 97% fazem. E uma característica comum, aliás, 2 características comuns aos traders que não têm consistência. Um deles é a impulsividade extrema. A impulsividade extrema é a ansiedade somada ao desejo de não poder ficar de fora, que fazem com que a pessoa fique se expondo repetidas vezes no mercado. Você precisa entender o seguinte: toda vez que você abre uma ordem, você está se expondo. Expondo ao quê, Josadak? A risco. Está se expondo a risco. Porque no mercado financeiro o lucro ele é proporcional ao risco. Quanto maior o teu lucro, maior o risco. Quanto menor o lucro, menor o risco. Mas detalhe, em momento nenhum a gente falou sobre falta de risco. Em momento nenhum. Então, se você abrir uma ordem, por mais segura que ela esteja, por menor que seja o lote, você está se expondo a um nível de risco proporcional, mas está se expondo. Então o que acontece? Você tem essa impulsividade extrema, esses traders compulsivos, esses 97% dos traders que não têm consistência, eles têm impulsividade extrema, eles veem horas de entrar, momentos de entrar, tomam decisões de entrada pautadas em pouquíssimos fatores, baseado em ansiedade. Acontece muito, eu vejo isso todos os dias. Gente que começou um curso ontem, aí abre conta demo, aí entra lá no mercado, entra com um lote alavancado 100 vezes maior do que o gerenciamento de risco,
Dá certo e ele posta um print e diz meta batida. Aí depois esse cara perde e desaparece. Ninguém vê mais print, ninguém vê mais papo. Acontece demais, eu vejo isso todo santo dia. Mas você me pergunta, Josa, como é que eu vou saber qual a hora certa de entrar no mercado? Como é que eu vou descobrir isso? Cara, a hora certa de entrar, ninguém sabe. Agora, com certeza, nós sabemos, você e eu sabemos qual a hora errada. Isso é um fato. Isso é igual prova. Lembra do teu vestibular? Lembra da prova de marcar da escola? Você ia lá e marcava A, letra A. Aí quando terminava a prova, você voltava para a questão e dizia, cara, eu acho que marquei errado. Apaga e bota outra. E na hora da correção você descobre que era A mesmo, entendeu? Então, a gente precisa estar alinhado com o nosso instinto de sobrevivência, que ele também está lá no mercado. Para que você evite essa impulsividade extrema. Quando todos os alarmes disserem para você, fique de fora, obedeça. São 4 letrinhas, O, B, D e C. Obedecer. Obedeça. Entendeu? O que é que faz com que a gente tome a decisão de entrada? Simples. Confluência de fatores. Confluência de fatores. O que é confluência de fatores, Josa? Confluência de fatores são todos os fatores que a gente usa para analisar e todos eles estão dizendo a mesma coisa. Basicamente, eles se resumem em análise fundamentalista e análise técnica. Na análise técnica, são 3 fatores. E na fundamentalista, são dois fatores. Então, quando a gente soma esses 5 fatores, a gente vai para eliminação. Se eu olhei para o gráfico e disse, cara, eu vou entrar aqui, que tá bom essa oportunidade de entrada. Primeira coisa que a gente tem de lembrar, nós estamos analisando em time frame grande. O que isso significa aí? Significa que o mercado se movimenta de forma lenta. Dá tempo de analisar. Então calma, tá, cara? Dá tempo de analisar. Dá tempo de você ir comprar pão, dá tempo de levar o cachorro para passear, dá tempo de tudo isso, tá? Então você viu a oportunidade lá, o que é que você faz? Vamos ver os outros fatores. Os outros fatores também estão te dizendo, pelo menos 3 dos 5 estão te dizendo, entra. Então o que nós temos aqui? Uma confluência de fatores. Então se a gente tem uma confluência de fatores, o que é que a gente faz? Toma a decisão de incursão no mercado. Tá? Fez a incursão no mercado com o gerenciamento de risco que eu utilizo, corre para o abraço. Entendeu? Agora o que acontece? Você foi lá no gráfico, isso acontece com muito trader que tem impulsividade extrema. Foi lá no mercado, aí viu a oportunidade, já entra logo para não perder. Eu não posso perder, entra. Aí depois que ele entra, é que ele vai ver o tamanho da jaca que ele meteu os pés. Aí acontece o quê? Aí ele deixa de ser trader e passa a ser sócio torcedor. O que é o sócio torcedor? Torcedor é o cara que gosta de um time qualquer. O sócio torcedor é o que paga para torcer para o time. Então, quando você abre uma ordem sem confluência de fatores, você é sócio torcedor da corretora. Você está pagando para torcer. E aí você vai ser um sócio torcedor e vai torcer para que as coisas aconteçam. E aí vem as fases do luto. Primeiro vem a negação. Ah, não, meu Deus. Eu entrei errado, Cristo, eu não acredito nisso. Não pode ser, não pode ser. Ah, o preço está indo contra. Não, meu Deus, e agora? Está indo no rumo do meu stop. Vem a negação. Depois vem a negociação. Começa a acender vela, começa a olhar notícia, começa a fazer análise fundamentalista que era para ter sido feita antes. Aí acende vela, aí faz promessa, Deus, se isso aqui for no lucro, eu prometo que dou metade do lucro. Aí quando o preço vai chegando perto do stop loss, o cara começa, Deus, se empatar pra mim tá ótimo. Aí vai ficando ali 10 pontinhos no stop loss e ele começa, mano, se eu conseguir salvar aqui esse negócio, eu dou metade do dinheiro que tem na conta.
E aí vai até que dá no stop loss, e aí depois vem a fase da aceitação. E o pior é que esse tipo de prejuízo pode afetar permanentemente um trader. Traders consistentes jamais permitem que um loss afete o seu estado emocional. O trauma de perder pode te colocar no segundo ponto que a gente vai falar agora. O segundo ponto que vamos falar a seguir. Tá? Então o que acontece? Ele não só tem um prejuízo financeiro, como ele também tem um prejuízo psicológico. E isso pode afetá-lo. Então quando você trabalha com impulsividade, você está entrando num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, ele começa no ponto em que você opera com impulsividade extrema, tem recorrentes prejuízos, ou seja, constância no prejuízo. Isso gera um abalo psicológico que danifica os teus resultados, que geram mais ansiedade e mais entradas impulsivas. E esse ciclo vai te levar para falência da tua conta, para perca total do teu capital. Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias, tá? Então, evite isso. Pelo amor de Deus, evite isso. Faça conforme está nas aulas do NFT Prime e do Jornada 12x12. Faça exatamente do jeito que eu estou lhe dizendo. Porque eu vivi tudo isso, tá? Vivi tudo isso. Eu lembro de uma época em que eu tinha sido demitido de uma empresa que estava praticamente falindo. E ela fez um acordo coletivo com vários funcionários e eu fui um deles que entrei nessa demissão voluntária, né? E aí eu estava sem grana, estava com a pressão de eu preciso fazer resultado para pagar as minhas contas. E quando eu ia operar com essa carga. E o que é que isso me ocasionava? Exatamente. Eu entrava no ciclo vicioso. E isso praticamente me levou à falência da conta. E um outro ponto importante que eu não posso de maneira nenhuma deixar de falar com vocês aqui hoje, sobre o medo. Medo de abrir ordem. Eu diria até que o medo de abrir ordem é o exato oposto da impulsividade extrema. E é tão prejudicial quanto. A pessoa que tem medo de operar, ela está diante do mercado, há confluência de fatores, há todos os sinais, e ela simplesmente não entra no mercado, fica de fora. Ela diz, não, eu vou colocar aqui uma marcação e eu vou ver se eu teria tido lucro ou prejuízo. E o que acontece? O preço vai direitinho no lucro, no take profit. Normalmente, quem tem medo de estar operando no mercado são pessoas que têm um perfil muito, mas muito estudantil, que gostam muito de estudar, que gostam muito de ler, são pessoas que têm um conhecimento teórico gigantesco no mercado. Mas aí na hora de abrir a ordem frisa, congela, porque não tem segurança nas próprias capacidades. Porque não está seguro da própria capacidade, porque não está seguro da própria habilidade, porque não está seguro do setup que está fazendo, do setup que está operando, porque não está seguro da estratégia. Então, esse conjunto de insegurança gera o exato oposto da impulsividade extrema, do trader extremamente impulsivo. O que acontece? A pessoa que tem medo de operar, ela faz muitos diálogos internos na própria cabeça. As poucas ordens que ela abre têm um peso, uma carga emocional gigantesca. Porque quando ela abre a ordem, ela já fica muito nervosa. Essa pessoa fica muito nervosa. Ela já começa, o coração dispara, a adrenalina vai a 1000, e ela fica preocupada, e para cada ponto que o preço oscila para mais ou para menos, acaba sendo uma aflição sem tamanho. E se essa pessoa realiza algum prejuízo, o que acontece? Ela acaba ficando com mais medo ainda. Porque isso impacta muito mais, porque a carga é muito maior. Para cada loss que essa pessoa tem no mercado, é como se ela adicionasse uma nova geladeira em cima das costas. Essa é a sensação que essas pessoas têm. Da garganta tá com um nó aqui, ó, na garganta, sabe? Chega a estar apertada, parece que tem uma mão
apertando a garganta, a sensação de embrulho no estômago, aquele suor gelado, mãos e pés suados e gelados. Essa é característica do trader que tem medo de operar. E quando ele acerta, quando o preço começa no lucro, normalmente ele não explora todo o potencial dessa posição, dessa exposição ao risco, desse posicionamento no mercado. Por quê? Porque quando começa a ficar no lucro, ele fica com medo de voltar e ficar negativo e perder. Então ele já fecha logo. Então o que acontece? Ele quase nunca dá take profit. Pode prestar atenção que o trader que tem medo de operar, e esses dois problemas, a impulsividade extrema e o medo de operar, são pautados na ansiedade, tá? Então o que acontece? Quem tem medo de operar, pode ver no histórico que quase não tem take profit. Quase não tem take profit. Então o que acontece? Um fator em comum a todos os traders que são consistentes no mercado, é que eles estabelecem alvos técnicos, tá? Alvos técnicos. E simplesmente deixam o tempo passar. Deixa acontecer, cara. Não precisa dessa ansiedade. Não precisa. Deixa acontecer. Ah, Josa, minha ordem está com 2 dias aberto. Cara, já fiquei 142 dias com a ordem aberta e ela deu lucro. Tá? Então, sem pressa. Deu 3 dias aberto, 4 dias aberto, 5 dias aberto. Cara, se ela não foi no teu stop loss, nem foi no teu take profit, não foi no teu limite de perda e nem foi no teu alvo de lucro, cara, deixa acontecer, tá? Deixa rolar, tá certo? Sem pressa para ser feliz. Isso é uma característica dos traders vencedores. E vamos falar sobre a última característica do trader consistente que eu vim aqui para falar para vocês. É sobre stop loss. Existe muita abobrinha, muita groselinha na internet por aí falando de stop loss e de gerenciamento de risco. Ah, eu faço gerenciamento 2 para 1, eu aceito perder tanto e ganhar tanto, não sei o que. Não é assim que o mercado financeiro funciona. Cara, para com essa merda agora. Nesse momento, eu estou dizendo para parar com essa baboseira, tá? Porque não é assim que o mercado funciona. Mercado financeiro não é um lugar que você faz lá e diz assim, eu aceito ganhar, eu aceito perder isso. Porque o mercado financeiro está se lixando para o que você aceita ou não, cara. Ele é soberano. E ele vai se movimentar de acordo com os fatores que regem o mercado. Vai se movimentar com decisões políticas, com decisões econômicas e com eventos econômicos e ponto. Então essa historinha de 2 para 1, 2 para 1, 1 para 1, 1 para 2, essa abobrinha não funciona. Teus alvos têm que ser alvos técnicos. O que é o alvo técnico, Josadak? Você fazer uma leitura dos níveis de preço de negociação, vai identificar aonde estão os obstáculos para esse preço e vai colocar os teus stop loss e take profits nessas regiões. Porque esses obstáculos de nível de preço é o que irão frear o preço e impedir que ele atinja o teu stop loss ou quebre tua conta, e também é o que vai fazer com que impeça o preço de chegar no teu take profit. Já fiz ordens que fizeram 50 pontos, porque o stop técnico era ali. Apesar de, para mim, isso não valer a pena. Mas o técnico era ali, entendeu? Como também já fiz mais de 1000 pontos em ordem. Por quê? Porque não tinha absolutamente mais nada impedindo o preço de chegar naquela região. O que é que impede o preço de chegar naquela região? Imagine uma certa determinada faixa de preço que o nível de negociação, que o preço vem agredindo e voltando, agredindo e voltando, agredindo e voltando. Vou colocar o meu lucro aonde? Em cima? Quando é que o preço vai romper esse obstáculo e atingir lá, cara? Ah, mas está no meu gerenciamento 2 para 1. Mano, isso não faz nem sentido. Eu vou colocar o meu alvo abaixo desse nível. Porque aí o preço está agredindo naquela região e voltando. Se o meu lucro está abaixo, a tendência é que ele vá lá, porque não tem obstáculo que impeça ele de chegar lá. Entendeu? Isso é stop loss e take profit técnico falado de um grosso modo, tá?
E aí o que acontece? O take profit e o stop loss, colocado de forma técnica, certo? Configurado lá. Você simplesmente deixa acontecer. Tua análise foi pautada na razão. Você estava com o teu psicológico controlado num ambiente favorável à operação, dentro do teu trade system. Josa, o lucro é garantido? Não. Nada na vida é garantido. Pode ser que o preço dê stop loss? Pode. O que acontece? Trabalhando dessa forma, você vai ter muito mais lucro do que prejuízo. Porque quem está exposto no mercado está exposto a risco. Que tipo de risco? Uma bomba nuclear na Casa Branca vai fazer o mercado enlouquecer. Não tem como prever isso, entendeu? Mas é um estado de exceção. Como aconteceu, por exemplo, um atentado no ano passado nas refinarias de petróleo árabes, entendeu? Caiu uma bomba lá, isso fez todas as moedas que eram correlatas com o petróleo, que tinham correlações com o petróleo, sejam países exportadores ou países importadores de petróleo, no caso a gente tem Canadá, Estados Unidos, a Austrália, Japão, fez com que suas moedas movimentassem loucamente, tá? Aconteceu com o Brasil também. Por que aconteceu com o Brasil? Porque a Petrobras é a nossa maior empresa e a Petrobras também é a maior empresa do índice, é quem faz com que o índice do nosso Brasil, né, o índice Bovespa se movimente, ele pressiona muito. Então fez com que a nossa moeda nessa época oscilasse também. Isso foi previsível? Não. Quem estava exposto no mercado nesse momento e estava sem stop loss, quebrou a conta. É bem feito, porque não fez do jeito que eu estou dizendo, tá? Eu acho super bem feito. E quem colocou o stop loss dentro de faixas de preço teve um prejuízo programado. Tranquilo, sobreviveu. Aí ele percebeu o que aconteceu e foi para o mantra do trader que eu falei no começo aqui da live. Não operar também é operar. E ficou de fora. Totalmente de fora dessa operação. Então se você está fazendo tudo isso, seguindo essas dicas que eu passei aqui nessa live, você vai fazer parte dos traders consistentes. E, gente, com certeza vocês perceberam que eu estou com a voz aqui no limite. Estou preparando muito material bacana, muito conteúdo massa que está chegando agora. E eu quero aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas de vocês e também para falar que segunda-feira que vem, às 9 horas, eu vou estar aqui. E nesse momento a gente tem 80 pessoas online e na próxima semana eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês façam o seguinte, convidem uma pessoa que você acredita que merece receber esse conteúdo gratuito, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para os comentários. Dúvidas sobre mercado financeiro e agora? Manda para mim, vamos tirar, vou dar aí uns 10 minutinhos para tirar essas dúvidas. Pode fazer a pergunta que quiser. Bom, eu lembrei inclusive de uma coisa que me pediram, e quando vocês vão mandando a dúvida eu vou falar sobre isso, tá? Me pediram para falar sobre tipos de mercado. Me pediram para falar especificamente sobre a diferença entre bolsa de valores, entre opções binárias e o mercado de divisas. A bolsa de valores é um mercado centralizado, tá? Significa dizer o quê? Que há uma regulamentação, uma legislação local. O mercado de divisas é um mercado descentralizado que é regido por regulamentações internacionais. E as opções binárias é cassino. Aí você pergunta, por quê, Josa? Porque o resultado sai... por que que opções binárias é cassino? Vamos entender o que é o mercado de divisas, tá? Existe um provedor de liquidez que é o banco. Os bancos, os grandes provedores de liquidez. Existe o trader que é você. E no meio aqui está fazendo a intermediação entre um e outro a corretora. Ela vai receber uma comissão por negociação, independente de quem lucra ou quem perda. Igualmente um corretor de casas. Independente se o vendedor ou o comprador está ganhando, ele vai ganhar a comissão dele. Ponto. Ponto final. Então, o que acontece? O que é que se sucede, gente? No mercado financeiro é do mesmo jeito, no mercado de divisas. Já em opções binárias não existe provedor de liquidez.
É você contra a corretora. Nesse caso, a corretora tem interesse sim em que os traders perdam. Por quê? Porque se os traders começam a perder, ela começa a lucrar mais. Então, para ela não interessa os ganhadores. Ah, José, mas tem um amigo meu que ele está lucrando, ele faz 4, 10 dólares por dia. Mano, a corretora nem sabe que esse cara existe. Nem sabe que ele existe. Eu estou falando de trader que faz 500, 1.000 dólares por dia em opções binárias, vai ser expulso de corretora. Como eu já fui de várias, não vou citar nomes aqui, mas fui expulso de várias corretoras, tá? Então, vamos seguindo aqui, vamos ver. Perguntaram se eu comecei por opções binárias. É um mercado que é cheio de corretora market maker. O que é isso? São corretoras que fazem uma prospecção agressiva de clientes. A publicidade delas é forte. Então eu tive o primeiro contato por causa de corretoras market maker de opções binárias. Depois que eu descobri que não era bom, é que fui para divisas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é operar mini contrato de dólar? Depende da estratégia. Normalmente as melhores estratégias para se operar mini contratos são estratégias de scalper. Eu particularmente não gosto por causa da carga psicológica. Conheço poucos traders de scalper que têm 10 anos de mercado que têm cabelo. Vamos lá, quais os pares de moedas que o iniciante deve ficar? Eu recomendo operar Euro JPY, Euro CHF, USD JPY e Euro USD. Eu chamo esses pares de bicicleta com rodinha. É o legal para o iniciante. Estou dando uma olhadinha aqui nesses comentários de vocês, gente. Tudo que for comentário sobre mercado financeiro. Vamos lá. Dúvidas. Por que é que o ouro não costuma respeitar os gráficos? É igual menino teimoso. Anderson, vamos lá, querido. Ouro é commodity. Commodity se movimenta exclusivamente por causa de adventos econômicos financeiros, tá? O que é que vai influenciar a commodity como gado? O clima do país em que esse gado está, porque isso influencia no preço da ração, influencia na arroba do boi gordo, tá? No preço da arroba. O que é que vai influenciar em soja? Preço de insumo, etc. Nada disso tem a ver com gráfico. Café, algodão. E o ouro é tido no mercado como um ativo de reserva financeira. Então, em momentos de crise, o ouro tende a subir de preço. Em momentos de paz, ele tende a cair. Então, o que acontece? Se você opera commodity por gráfico, vai ter um prejuízo financeiro muito grande já no médio prazo, tá? A minha sugestão é que, se você for operar commodities, entre com a mínima alavancagem possível, com o autogerenciamento desse risco, tá? E principalmente, tomando as suas decisões em grande parte pela leitura dos países que influenciam o ouro, tá? Eu gosto de usar o ouro como uma forma de medir o risco planeta, o risco mundo. Quanto mais caro está o ouro, maior está a crise, tá? Tô dando uma olhadinha aqui, vamos ver o que mais. O que você acha dos robôs que operam? Querido, todo robô ele tem uma deficiência, que é não ser humano. Como ele não é humano, ele não analisa fundamentalmente. Como ele não analisa fundamentalmente, ele fica preso à análise gráfica, ele é falho por natureza. Então ele vai funcionar por um determinado período de tempo e vai quebrar a conta, a menos que haja supervisão humana. Então, de nada adianta você ter um robô operando se esse robô não tem supervisão humana. E um robô jamais vai conseguir fazer o mesmo resultado que operações humanas, manuais, realizadas por um ser humano. Por quê? Porque o robô ele tende a aumentar muito o teu nível de exposição, o teu drawdown. E isso gera um risco muito grande. Ou ele expõe muito, ou ele não é muito lucrativo, tá? Para quem está começando e pegar um robozinho para operar, até aprender, eu acho uma boa sacada. Agora, não pode servir de muleta para você para sempre. Em alguma hora você tem que começar a andar sem ele, tá? Posso abrir ordens ao mesmo tempo, no mesmo par de moeda, tipo ordem H1 e o 31, só que no mesmo par ao mesmo tempo? Poder pode, agora as duas vão entrar na mesma cotação, já que é ao mesmo tempo. Não faz sentido. Qual a diferença entre o mini índice e o mini dólar? O mini dólar, assim como os contratos cheios de dólar,
são operações realizadas na flutuação da cotação do dólar com relação ao real. E o índice não. O índice Bovespa, ele é as principais empresas do país, uma média das principais empresas do país. Então, os fatores que você analisa são diferentes. No caso do mini dólar, você vai analisar inclusive o próprio mini índice também para tomar decisões no mini dólar e vai analisar a economia do Brasil e notícias do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Já no mini índice não, o que você vai analisar são os balanços das empresas, o que você vai analisar é o caixa delas, vai ver vários fatores técnicos que você analisaria para ações, para tentar prever um aumento ou redução das principais empresas de um índice, para conseguir prever esse movimento que esse índice vai ter, tá? O que levar em consideração para operar índices? Cara, eu não recomendo operar índices, eu recomendo operar divisas, tá? Dá para jogar, vamos lá. Você defende quantos por cento ao mês? Cara, eu acredito que para um trader, 5% ao mês já está de bom tamanho. Já é de bom tamanho. Já é muito mais do que qualquer outro tipo de investimento. Mas, Jorge, o que você acha? Ducas Cop, eu não sei nem o que é. Não sei nem o que é. Vamos lá. Estudar, operar na madrugada é uma boa opção. Eu fiz isso por muitos anos. É uma opção, desde que você não esteja cansado, tá? Operar mini contratos e forex é muito diferente, sim, são completamente diferentes. Sendo que ambos têm as suas peculiaridades. Não é que seja mais fácil ou mais difícil. Ambos têm o mesmo grau de dificuldade. Existe dedicação. O pessoal está me perguntando em que plataforma eu opero. Eu opero na London Capital Group, uma corretora que tem quase 25 anos e está listada na Bolsa de Valores na Inglaterra, tá? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês que estiveram aqui presentes. Eu quero fazer um convite para cada um de vocês. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, comigo aqui, hein? No Instagram da NFT. Tô te esperando, hein? E para você que não conseguiu pegar do comecinho, eu vou deixar salvo já já no IGTV. Um abraço, um beijo para todo mundo, ó. Um beijo no coração, sintam-se abraçados, tá, gente? Até a próxima segunda-feira. Quem eu não respondi a dúvida, é só perguntar de novo na próxima segunda, tá? Um abraço, um beijo. Tchau, tchau.